Querido Deus, Santo Senhor, nós te adoramos, papai, porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa vida. Senhor, neste momento queremos Te pedir perdão pelas nossas falhas, queremos Te pedir perdão, Senhor, por tudo que não Te agrada, que não Te agradou em nós, nas nossas atitudes, pensamentos, Pai, palavras. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, papai. Nos perdoa, nos lava no sangue do Teu Filho Jesus Cristo, seja sobre nossas vidas. Espírito Santo, fique à vontade para falar aquilo que o Senhor quer falar conosco, para dizer aquilo que o Senhor quer dizer, para ministrar aquilo que o Senhor quer ministrar, papai. Em nome de Jesus, fique à vontade, tenha liberdade, toma o Teu lugar no trono sobre nossas vidas, para comandar aquilo que o Senhor quer, fazer aquilo que o Senhor quer, mover aquilo que o Senhor quer mover, ensinar aquilo que o Senhor quer ensinar, ministrar aquilo que o Senhor quer ministrar, Senhor, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, Senhor, fala aos nossos corações. Nós invocamos o Teu nome, Jesus, nós Te invocamos, porque a Tua palavra diz: invoca-me e eu Te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Senhor, nós queremos aprender da Tua palavra, Senhor. Tira toda a frieza espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Tira tudo que não é do Senhor. Seja repreendida toda obra do inimigo, toda obra de Satanás contra nossas vidas, que tenta nos mover para longe de Jesus, que tenta nos mover para a incredulidade, para desacreditar, para nos esfriarmos. Em nome de Jesus, nós damos essa ordem ao inimigo e dizemos: Senhor, aquece nossos corações, ministre em nossos corações. Fala conosco, Senhor. Cria em nós um espírito inabalável, um coração inabalável, um coração que Te busca, um coração que Te adora, um coração que reverencia o Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes, guia-nos mansamente às águas tranquilas, refrigera nossa alma e guia-nos pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Nós Te adoramos porque Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso pastor. Fala conosco nessa noite, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus nós oramos e suplicamos e dizemos amém. Glória a Deus, podem se assentar. Aleluia, glória a Deus. Vamos falar de João capítulo 8, versículo 1 em diante. João capítulo 8, versículo 1 em diante. Vou esperar vocês abrirem. João 1:8. João 8:1. Agora sim, João capítulo 8, versículo 1. Estou vendo se vocês estão acordados, estão prestando atenção. João, no capítulo 8, versículo 1 diz: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Tremendo, não é, irmãos? Tremendo, mas assim, tremendo. Eu sou apaixonado com esse texto. Eu acho Jesus tremendo demais. O que ele ensina com um gesto, o que ele ensina
poderiam escrever 1000 livros, mas ele se abaixa e escreve no chão com o dedo. A sua postura, o que ele faz tem tanta profundidade, mostra tantas coisas. A primeira coisa que eu quero tirar desse texto para a gente é a forma como Jesus lida com o pecado. Olha como ele lida com o pecado das pessoas, com o pecado do pecador, Ele não está ali julgando, ele está ali tendo amor, misericórdia, buscando que a pessoa se arrependa. Jesus veio para curar, para trazer bálsamo. Ele vai julgar? Vai. Um dia ele vai ser o grande juiz da humanidade, Enquanto em vida, a gente pode ter o Senhor como Pai e Jesus como nosso Salvador. Depois da morte, cabe ao homem morrer e ser julgado. Aí sim, você vai ver o Senhor como juiz. Você já viu aquele termo, todos os caminhos levam a Deus? Você concorda com isso? Não e não. Unânime. Todo mundo disse não. Eu concordo. Todos os caminhos levam a Deus. Eu acho que o ateísmo leva a Deus. Eu acho que o cristianismo, o budismo, a maçonaria, o maometismo, o satanismo, tudo, budismo, tudo, todos vão encontrar Deus no final. Agora, que levar ao Pai só tem um, que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, não é nem vai, é vem, porque Ele e o Pai são um. Ninguém vem ao Pai senão através do Filho. O que eu quero dizer? Todos os caminhos levam a Deus, sim, mas você vai chegar lá e não vai ter Ele como Pai. A chance de ter o Senhor como seu amigo, seu Pai, aliançado para viver a vida eterna com Ele é aqui agora e através de Jesus Cristo. Senão você vai chegar ao Pai através de qualquer religião ou nenhuma religião, e Ele vai chegar a Deus através de qualquer religião ou nenhuma religião, e Ele vai ser apenas o seu juiz. Não vai ter mais jeito. Então, enquanto aqui na terra, enquanto podendo fazer algo ainda a respeito, se tem jeito, se tem forma, eu não vou julgar. E assim nós deveríamos ser. Se tem forma da pessoa mudar, não deveríamos julgar. Já viu como a gente fica tentado a julgar uma pessoa que fez um crime muito hediondo, fica tentado a ele ir para a cadeia, ele pagar caro, A gente tem que... Menos do que isso, muito bem, muito menos. Um erro do irmão, um errinho do irmão, a gente cai matando. É claro que nós não podemos ser injustos. A Bíblia diz para você não dar benefício ao pobre e humilde, mesmo se ele estiver fora da razão. Se ele tem que ser preso, não é porque ele é pobre que você vai ser bonzinho. Seja justo em tudo, Eu acho bem legal esse texto lá no Antigo Testamento. E nós somos tão falhos que às vezes a gente não julga só os outros, a gente julga os outros que estão nos julgando. Eu faço alguma coisa e aí eu vou pensar assim, nossa, ele está pensando isso de mim. Ele nem está pensando. Nem tá, a gente julga o outro de estar nos julgando. Nós somos uma máquina de julgar mesmo. A pessoa está pensando isso de mim e tal, eu estou mal com isso, a pessoa não está. Você não pode ler o coração, Então é muito interessante, Então Jesus nos exorta a fazer o que? A perdoar, ser como Ele, seguir os passos dele, ver a pessoa e liberar o que? Amor, liberar o que? Perdão. Só consigo falar disso, Felipe? Não consigo pregar mais nada. Você tem reparado que eu perdi a palavra? Eu não consigo pregar mais nada a não ser amor e perdão. Já tem um tempo. Escola dominical, abertura de culto, sim, abertura de culto, célula, discipulado da comunicação. Eu não consigo falar mais nada, e eu não ligo para isso, eu não estou nem aí para isso, Deus vai me dar outra palavra no momento que tem que dar. Ele só me dá essa palavra, só está me dando palavra de perdão, de amor, de comunhão, de unidade. Então eu creio que Deus está fazendo grandes coisas. Tivemos agora a nossa conferência sobre a unidade, sobre unidade, e as pessoas, alguns entenderam muito bem, e teve transformações lindas, teve pessoas procurando os pastores, pedindo perdão, conserto, cara, coisas maravilhosas. E teve também pessoas que não entenderam, A irmã viu e falou uma palavra de amor em meio a um grupo que estava tendo uma desavença. Você falou, gente, não vamos fazer isso, vamos, mandar um áudio, vamos ter comunhão. Naquele momento que eu falei aquilo, pode ser que alguém ouviu. Sim. Naquele momento pode ser que alguém ouviu. Eu creio que porque você deu uma palavra de amor em meio a um... confusão que Sim. Eu acho que o pessoal estava lendo, não estava ouvindo. Não, mas eu creio que o pessoal acompanha, sabe? Jovem acompanha. Então, assim, você deu uma palavra de amor e de comunhão em meio à falta de amor e de comunhão. Então, isso é muito bom. E é isso que a gente tem que ter, amor, perdão, etc, etc.
Mateus 18, 21, vamos ver como Jesus nos direciona. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Ele perguntou. Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Cara, isso é tremendo porque, para começar, Pedro chegou como vaidoso. Ele foi vaidoso aqui, porque no judaísmo, na cultura, só se perdoa até 3 ou 4. O que eu me lembro é 3. Você tem um padrão, você perdoa até 3. Então Pedro, ele chegou com o narizinho bem em pé, bem bonitão, bem santo, bem espiritual. Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7? Que tal? Então ele foi bem poderoso, muito além do que os grandes fariseus e mestres da lei. Ele foi num nível lá em cima. Então, na sua vaidade, mas Jesus vem e não, camarada, não é 7, 70 vezes 7. Então, olha quantas vezes a gente deve perdoar uma pessoa, né? É tremendo. Marcos 11, 25. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Você está vendo aqui? Quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no. O que eu estou entendendo? Pare de orar e vai resolver sua situação com a outra pessoa. Senão é religiosidade. Eu abri o culto ontem falando isso. Falta de amor é religião vazia. Não tem nada agradando a Deus. Não tem nada de verdade tocando o coração do Pai. Mesma coisa, quando você for dar a sua oferta, tiver algo contra alguém contra você, você não dá a oferta e vai resolver, depois volta. Deus não quer aceitar nem sua oferta, nem sua oração. Já viu que Deus associa a oferta conosco? Porque em Caim e Abel ele fala, Deus não aceitou Caim e sua oferta, mas se agradou de Abel e sua oferta. Ele associa, porque é o nosso coração, é o que a gente está se entregando, até porque a nossa oferta é a nossa vida. Você trabalhou, o que é seu trabalho se não a sua vida, o seu tempo, o seu suor, né? Então você está entregando sua vida, o seu trabalho e tudo que você tem aqui na terra, que é tempo, suor e força, para um trabalho, para ganhar o quê? Dinheiro. E você dá de certa forma, uma parte seja dízimo, seja oferta, você entrega a casa do Senhor, você está entregando sua vida. Então ele associa, né, a sua oferta com você mesmo, e nos exorta a primeiro resolver com as pessoas, depois voltar a Ele, depois voltar a Deus. O que eu vejo nisso? Travamento na relação, no relacionamento com Deus. Travamento no relacionamento com Deus, se a gente não consertar primeiro com o nosso irmão. Não tem jeito. Não somente com Deus, mas também com a vida inteira, né? Com a vida inteira, cara. Que a mulher contra uma doença, não sei se ela vai ficar tetraplégica ou ia morrer, porque ela começou com o pastor e tal, o marido dela traiu ela, ele ensinou mais, ela não perdoou. Eu lembro. Foi o motivo da doença. Travou. O cara teve que ir lá na igreja, aí eles começaram a perdoar, e depois ela foi curada. Depois que ele perdoou. Esse livro do Kennedy Reagan é top, né? Então, por um lado, pode falar. É verídico, é um livro do Kennedy Reagan, é um livro, pastor Kennedy Reagan, falecido há muito tempo já. Então, assim, por um lado, Deus nos exorta ao amor, ao amar, ao perdoar. Por outro, Ele está falando de travamento de vida, e travamento de vida com Deus. Então, por isso que é tão importante. Tudo que Deus faz tem um motivo, tem um propósito. Enfim, devemos amar as pessoas, levá-las ao arrependimento e salvação. Tiago 5,19, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Qual que é a exortação? É tratar com o pecador, é levar ele à cura, levar ele ao arrependimento, levar ele à conversão, No versículo 6 a 8, né, a gente viu Jesus inclinando-se, né, e com o dedo escrevendo no chão. É a posição, é como que Jesus lida com o pecado,
como que é diferente da gente. A gente fica assim, na hora que a gente ouve o pecado, diferente de Jesus pleno e sóbrio, abaixando e não estando nem aí, no sentido do agora, porque eu já falei que ele vai julgar, o pecado tem grandes consequências, é algo pesado, deve ser tratado, mas já falamos aqui como que deve ser tratado, com amor, perdão, comunhão, e vem para Jesus, vem converter. Ele vendo o pecado, ele na atitude de não ser acusador, de não ficar indignado, de não querer se irar, ele se inclina e escreve no chão. A gente, quando vê um pecado, fica indignado. Uma pessoa pecando, fica indignado, fica com raiva, fica com ranço, o que quer que seja. Então aqui a gente aprende a verdadeiramente ter a postura de amor, ter a postura de não ficar surpreendido com o pecado, senão a gente não pode servir Deus. Para onde que a gente vai fugir? Como que você vai ser pastor? Como que você vai ser mestre, profeta, evangelista, os dons, se não é lidar com pessoas que erram o tempo todo e são dignas de misericórdia, assim como eu e você? Nós somos dignos de misericórdia, somos dignos de misericórdia. Nós precisamos da graça, ou alguém que vai ser salvo sem a graça, o favor imerecido de Deus. Levanta a mão quem é salvo pelas obras aqui. Ninguém. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por meio de obras, para que ninguém se glorie. Então não é por meio de obras. Se a gente precisa do favor imerecido para ser salvo, e a gente quer, não quer? Eu quero favor imerecido, eu quero ir para o céu, e eu sei que eu não mereço, eu quero favor imerecido, tomo posse e estou rindo de orelha a orelha, mas a gente não consegue, a gente consegue receber, me dá o favor imerecido, me conceda graça, mas a gente não consegue entregar graça é uma coisa difícil para a gente. Mas você concorda que também não é fácil? Não é. Porque você acaba... A gente é carnal, a gente tem que morrer para nós mesmos. Você acaba assim, se você não fizer igual a Jesus, né? Olha, assim, você surta também, porque se você fizer, você é julgado. Se você não fizer, também você é julgado. Mas você não deve se importar com o julgamento das pessoas. Então A gente deve fazer só para Deus. O que eu falo muito com os jovens? Porque eu estou numa posição difícil. Enquanto pastor de jovens, inclusive novo, eu quero agradar e quero ser benquisto, quero ser... Isso não é... Deus som do meu coração. Não é para parecer bom, é porque, como o apóstolo Paulo escreve uma carta inteira só para se defender, 2 Coríntios. Não é porque ele quer ser o bonzão, ele é um mega humilde, mas ele entende que as pessoas precisam considerá-lo, porque ele tem uma palavra de salvação. Se ele não for considerado, tudo que ele falar não vai gerar vida, salvação, cura, enfim, a poderosa obra de Paulo, grandiosa em todo mundo que a gente conhece, ela aconteceu porque as pessoas o consideraram, e ele precisou defender seu apostolado. Olha, eu sou apóstolo, olha, eu sou mais do que esses caras. Então, eu tenho, por um lado, eu preciso que as pessoas gostem de mim, me aceitem enquanto pastor dos jovens, porque eu tenho uma palavra para eles, eu tenho uma palavra. E para ser ouvido e trazer salvação, cura, etc., o que tem que trazer, o que Deus quer fazer através da minha vida, eu tenho que ser ouvido, isso é natural, senão não vai acontecer. Por outro lado, eu tenho que exortar. A palavra diz que se você vê o mal chegando contra a pessoa e você não avisa, você atalaia, Deus chama isso de atalaia, né, lá em Ezequiel, né? A pessoa está no pecado, está chegando à morte, você tem que avisar, você tem que exortar. Se você avisar, você pode salvar ela, isso é bom. Se ela não receber o seu aviso, sua exortação, continuar no mal, a Bíblia diz que ela vai ser perdida, vai morrer, mas o sangue não fica na sua mão. Se você não avisar, o sangue fica na sua mão. Então, é a minha função ir lá e exortar, com muito amor, admoestar, é a palavra melhor que Paulo usa para exortação com amor. Então, eu preciso confrontar muitas vezes. Então, como que eu faço isso sem perder? Difícil, né? Teve duas pessoas que eu fui admoestar, estavam na nossa equipe, fazendo a obra, cometendo um grave erro, saíram, deixaram tudo sem fazer e foram passear, deixaram o pastor, deixaram tudo, deixaram a mesa, não fizeram mais nada. Eu fui lá admoestar, pessoal, com todo o amor que eu pude, vamos fazer, vocês saíram, deixou lá, né? O pastor principal está pregando no domingo à noite, no culto principal, está pedindo as coisas, não tem, vocês saíram do posto e tal, vamos voltar, vamos lá, tudo mais, não quero ser chato, estou com vocês, estamos juntos, fiz o melhor que eu pude. Uma das pessoas saiu da igreja, não aceitou essa minha admoestação, a outra veio em mim, pediu perdão, falou, estou errado e tal, quero consertar. Eu falei, você é bênção, vamos estar juntos, e estamos caminhando junto e misturado. Então eu sondei meu coração, se eu estou fazendo para o Senhor,
se eu estou fazendo para o reino, se eu estou seguindo uma direção bíblica como atalaia, sendo bênção na vida da pessoa, trazendo conserto, você concorda que exortar é bênção? Para a pessoa não ser uma criança para sempre, para ela crescer em fé, crescer como homem e mulher de Deus, sejam bem-vindos, crescer como homem e mulher de Deus, então a gente precisa exortar. Se eu guardei meu coração, estou fazendo para Deus e com muito amor pela pessoa, eu posso exortar. Se ela, ou admoestar, que é a palavra que eu prefiro, se essa pessoa pirar, porque pode, né, nos julgar, não vai? Nos julgar, pirar, sair da igreja, minha mão está sem o sangue da pessoa, eu fiz com todo amor, e Deus vai chegar no final e falar, bom, muito bem, você fez bem, vai falar para ela, para a pessoa, olha, infelizmente a pessoa só tinha amor por você, então é só a gente sondar o nosso coração e fazer o melhor, não importar com o que a pessoa vai pensar, nesse arcabouço, nesse sentido de tudo que eu falei. Então, mas eu acho que isso também é muita questão de maturidade. Sim. Ele deu exemplo de duas pessoas. Será que a outra pessoa era convertida? Difícil falar, entendeu? Difícil dizer. Mas pela atitude, né, não é pelo fruto que você conhece a árvore. É difícil dizer, concordo com você, concordo plenamente. Será que ela era convertida? Não sei. Outra coisa ela ia sair. Não, isso. A primeiro calo que ia bater no pé dela, seja da minha parte, seja de um outro irmão, a pessoa vai sair da igreja mesmo, como é o que mais acontece. Nós somos de uma geração Coca-Cola, né? Geração Nutella mesmo. Eles gostam de brincar, gostam de falar. Por quê? Porque antigamente, para mostrar o seu cristianismo, para falar, não, eu estou aqui, eu morro para mim mesmo, eu passo por cima das dificuldades para continuar sendo um bom cristão. Qual que era a dificuldade? O crivo. Qual era o crivo? Era um leão de 3 metros para te comer no Coliseu. E hoje é alguém falando, poxa irmão, com todo o amor do mundo, poxa irmão, isso não está certo, vamos caminhar junto, eu amo sua vida, deixa eu te ajudar, isso aqui não está legal. Foi suficiente para a pessoa sair da igreja e muitas vezes sair da fé, enquanto que o leão não é suficiente naquele tempo para negarem Jesus. O povo ficava firme na frente dos leões no Coliseu, eram estraçalhados e mortos, mas não negavam Jesus. Na nossa geração está muito difícil, pessoas realmente firmes para o Senhor. Eu creio que isso é por causa do grande chamado cardápio evangélico. O que é um cardápio evangélico? Tem isso também. A pessoa está lá, ela está tentando se adaptar a um lugar, aí ela vai lá e tem uma certa dificuldade de se adaptar a um lugar. Não por causa, talvez, da doutrina do lugar, não por causa de quão rigorosos são os pastores, mas talvez por causa daquilo que está dentro dela mesma. Ela não estava se sentindo pronta para levar uma vida de evangelho e busca uma razão dentro da igreja para sair da igreja. Para, no dia que chegar de frente para Deus, olha, aquelas pessoas me machucaram, aquelas pessoas me feriram, por isso que eu saí. Eu falo porque eu fui assim, durante muito tempo, por várias e várias igrejas, antes de eu me converter, de eu conhecer a Deus de verdade, eu ficava pulando de igreja em igreja, para justificar o motivo de eu ir para o mundo. Eu não ia para a igreja para eu buscar transformação, eu ia na igreja para buscar justificativa para ficar no mundo. A verdade é que as pessoas, assim como no seu testemunho, as pessoas, elas estão realmente sem um fundamento, sem uma firmeza em Jesus, sem uma convicção de chamado, uma convicção de propósito. Porque se você tem convicção de chamado e de propósito, vão vir ondas, vão vir setas, vai vir o que for, você vai ficar firme, porque tem a ver com o propósito e com o chamado. Agora, se você entra ali e tem a ver com o que as pessoas vão dizer, o que vão falar, o que vão pensar de mim, o que vão me julgar, o que vão me machucar, o que eu vou ser injustiçado, a casa cai. Por isso Jesus, ele toca em todos esses assuntos, ele fala que ser injustiçado é uma bênção. Eu não trouxe o texto aqui não, mas o pastor Roberto fala dele com muita graça, eu amo quando ele prega nesse texto. É Tiago, né? É Tiago capítulo 1 no comecinho, 1 Pedro capítulo 1 no comecinho, vai falar disso, é motivo de grande alegria passardes por grandes tribulações, vai falar que realmente você ser injustiçado é muito bom e agrada a Deus. Se você é injustiçado e passa glorificando em fé, isso agrada a Deus, temos um grande galardão com isso. E ainda cita assim, é diferente
se você cometeu algo errado, cometeu um crime e pagou por esse crime. Que galardão há nisso? Você errou e está sendo punido, não há galardão. Agora, se você não errou e está sendo punido, isso agrada a Deus. Então, até para ser injustiçado, então é muito bom, é muito bom. Vou te dar um exemplo, vou te dar um testemunho breve aqui. Como eu lido com jovens e lidava com juniores, que são mais novos ainda, era até mais comum na outra igreja que eu servi há algum tempo atrás. Eu passava e pegava todos eles de carro para a célula, para o culto de jovens, para o culto de domingo. Passava e pegava todo mundo e levava e deixava em casa, né? Com os pais sabendo, com autorização, eles sabiam quem eu era, eles me incentivavam, eles falavam: Luiz, pode pegar, bacana e tal. Mesmo quando não eram cristãos, eu tinha um apoio muito grande, né? Com algumas exceções. Só que a comunidade não cristã, o ser humano, o ímpio, ele via aquilo. O que você acha que ele pensava? Pensa bem. O que você acha que ele pensava de um camarada passando com o carro e pegando as menininhas e os menininhos, tocando dentro do carro e voltando ali 3 horas com eles? Foi o que eu fui acusado no bairro: pedofilia, homossexualidade e tal. Eu nunca me defendi, eu nunca falei: não sou, gente, eu sou da igreja, eu sou pastor de junior. Nunca, eu deixei o pau quebrar, porque eu fiz igual Isaac, quando estava indo ser sacrificado, para onde que ele olhou? No altar. O altar é na horizontal, então na horizontal você está indo ser sacrificado assim, olhando para o céu. Se você olhar para Deus, e você está querendo agradar a Deus, já não importa o que o homem pensa. Sabe o que você tem que fazer com as afrontas que você leva, né? Tá, está me acompanhando, sabe que eu estou sendo mega afrontado, né? Um outro testemunho, tem uma pessoa que está tentando, assim, queimar meu filme nas igrejas, ligando para Márcio Valadão, ligando para pastor, mas fazendo de tudo para me destruir. É uma pessoa que eu servi por muitos anos, eu abençoei por muitos anos, me abençoou também, amávamos um ao outro com todo o amor do mundo, e eu continuo amando a pessoa, mas a pessoa hoje está me atacando com todas as forças, e a minha postura foi a mesma, a minha postura foi amar, foi fazer para Deus. E as afrontas que você recebe, as pedras, sabe o que você faz com elas? Você vai pegando as pedras, vai pegando as pedradas, injustiças, e constrói um altar, depois você deita em cima dele e se entrega como sacrifício vivo. É para isso que serve as pedradas do ministério. Quando você estiver morto para si mesmo o suficiente, eu digo que ainda não estou, eu digo que é um processo. Existe um trabalho na minha vida, existe um trabalho na sua vida, nós estamos desenvolvendo isso, não é fácil, mas quando a gente for alcançando isso e morrer para si mesmo, o Senhor vai poder nos usar poderosamente no ministério, no chamado que Ele tem para a sua vida e para mim. Podemos ver isso no final da vida de Estevão, né? Ele estava lá amarrado, pronto para ser apedrejado, ele começou a ser apedrejado, ele o tempo todo olhando para o céu, fixado com os olhos no céu, e ele viu a glória do Senhor enquanto ainda estava sendo apedrejado. E, não pode se falar que ele ficou desesperado, que ele ficou chateado, que ele ficou, ai, não, ele ficou com os olhos vidrados lá no Senhor, recebendo as pedras e vendo o reino do Senhor. Vendo o reino de Deus. O versículo 9, João 8,9 diz assim: mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, e a começar pelos mais velhos até os últimos. Você está vendo aqui uma questão de sabedoria, porque os mais velhos são mais sábios. Quem saiu primeiro? Os mais velhos saíram e entenderam: olha, eu tenho pecado, eu não vou tirar a primeira pedra, É uma questão de sabedoria a gente não acusar. Versículo 15 diz, João 8,15: vocês julgam segundo a carne, eu não julgo a ninguém. É o que eu já falei, ele não está aqui julgando ninguém, ele vai ser juiz um dia, no pós-vida, no dia do juízo, você vai ver o Senhor como justo juiz. Infelizmente, muitas pessoas perderão a salvação, vão encontrar a Deus apenas como Deus. Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador, vai encontrar Deus como Pai, e vai ser muito bom isso. Versículo 12 a 20, João capítulo 8, versículo 12 ao versículo 20. De novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim
e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. Acabamos de ler esse. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas meu Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de duas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecesse a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras porque perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo, ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Um rico ensinamento para a gente em questão de autotestemunho. Jesus, ele falou, por duas testemunhas que algo se torna verdadeiro. Eu não estou testemunhando de mim, eu mesmo, é eu e o meu Pai, porque ele e o Pai são um. Por isso que ele pode, por isso que Jesus pode falar de certa forma dele mesmo e nós não podemos, né? Falar de si mesmo é um grande erro, né? No João 8,54 vai dizer: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Nós não podemos fazer isso que Jesus pode, porque quem testemunha dele é o próprio Pai, sendo ele a Trindade, nosso Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só. Então ele tem um testemunho em si que já é mais de um. Nossa postura enquanto cristãos é deixar outros falarem de nós. Olha aí, caímos nos julgarem de novo. Como que é lindo, complexo assim de certa forma, mas lindo como que a gente deve se portar como cristão. Então as pessoas vão me julgar, amado. Aquilo que eu comecei falando, né, sobre você sondar o seu coração, fazer com todo amor, fazer com uma atalaia, fazer para uma obra, para um ministério, para o reino, para Jesus. Você vai confrontar as pessoas, você vai falar o que tem que ser falado com muito carinho, amor, com sabedoria. Aí, se for com tudo isso que eu falei, doa a quem doer. Se você está com todo amor para a pessoa, chamando a pessoa para si, buscando a pessoa para você amar, para você confrontar em amor, para ela estar junto, e a pessoa, como o irmão bem disse, não quer, só está ali procurando qualquer, a mínima desculpa para pular fora, ela vai pular fora e não vai ser culpa sua. Você foi com amor e com zelo. As pessoas que realmente são cristãs e que realmente vão caminhar e que realmente vão crescer e que Deus vai usar esse grupo de pessoas para o reino, elas vão ver em você que você é uma pessoa de Deus por causa do seu testemunho, o testemunho na prática. Então a nossa afirmação não é autoafirmação. Nós não devemos dizer de nós mesmos: eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Não devemos, né? Outros que devem falar. A Cleide é top nisso. Você vê, né? O Thaleson é cheio de Espírito. Outros devem falar de nós, outros, e não nós mesmos. Não nós, nunca nós mesmos. A gente deve colocar em prática a palavra de Deus, aquilo que a gente aprende nas Escrituras, para as pessoas verem em nós que nós somos pessoas de Deus. Tiago 1,22 diz: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque tem pessoas que vão ler a Bíblia e não vão externar nas suas vidas, atitudes e caráter uma vida pautada no cristianismo, uma vida pautada em Jesus. Então, se nós vivermos dessa forma, não será mais necessário você ter um autotestemunho. Se você realmente viver no amor, com o amor de Deus no seu coração, fazer as coisas baseado no reino, no amor, não vai precisar. Naturalmente as pessoas vão dar um bom testemunho de você, e quem eleva, amados, é Deus. Quando eu digo eleva, não é elevar perante o homem, por favor, é elevar perante o grande chamado que Deus tem na vida de cada um aqui. Existe um grande chamado na vida de cada um aqui, e Deus vai te colocar lá conforme você for passando os testes, você for entendendo o que Ele quer, você for vivendo em amor, você for permitindo Ele fazer na sua vida, né? Santificando, buscando, etc, etc. Como vocês estão buscando aqui, estão numa aula de escola dominical, né? Antes do culto, vão ficar para o culto, assistir o culto. Então, cara, isso é busca, isso é fome, isso é sede, isso é para quem, os poucos que querem, né? Então, glória a Deus pela vida de vocês, e nós seremos reconhecidos pelos frutos.
e pelos frutos, tanto as pessoas vão reconhecer como o Senhor vai nos colocar no centro do chamado que Ele tem nas nossas vidas. Amados, quando Deus quer dar, vamos falar de notoriedade até, tem grandes homens de Deus com notoriedade que estão numa obra verdadeira, uma obra de Deus. Quando Deus quer colocar pessoas em notoriedade, Deus coloca e não tem ninguém que consegue parar, mas ninguém. E quando pessoas querem notoriedade, não dá. E Deus não quer, a pessoa pode tentar o que quiser, pode fazer o que quiser, ela não vai conseguir, né? Ela vai tentar, vai querer, vai fazer da forma errada, vai bater a cara, vai fazer outra coisa que não é reino, não é evangelho. Existe fama no mundo, não existe fama? Fama existe, não precisa ser nem cristão. Se você for um cantor de funk, você chega lá muito fácil, né? Então, fama existe. Agora, você ter uma notoriedade, Deus tem que trabalhar tanto nessa pessoa na área da humildade, para poder levar ela e ela não cair no orgulho, como Luciano Subirá, né? Passou um testemunho lindo que Deus teve que frear ele, o ministério dele já estava bombástico, já estava mundial, ele teve um acidente de carro, Deus depois falou para ele, eu tive que te parar, porque eu não conseguia tratar o seu caráter tão rápido quanto crescia o seu ministério, estava crescendo rápido demais e não dava tempo de eu tratar seu caráter. Então hoje Luciano Subirá, ele é uma referência para a gente, ele é uma bênção, eu amo a vida dele, aprendo muito com ele, e Deus teve que fazer um tratamento gigante na vida dele de humildade, né, para elevá-lo com tamanha notoriedade, uma pessoa pública no Brasil e no mundo inteiro. Os seus livros chegam, os seus ensinos, aquilo que Deus usa a vida desse homem de Deus, como vários homens de Deus que eu podia citar, né? Citei um que eu gosto muito, não é idolatrando, mas existem outros, muitos homens de Deus. Mateus 7,16 diz: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Então, amados, vai ser pelos nossos frutos, fim de papo, pelos nossos frutos as pessoas vão nos reconhecer. Pessoas vão falar coisas terríveis da gente, pessoas vão julgar, injustiças existem, a gente está abordando isso tudo hoje, né? Mas é pelos nossos frutos. Então o que a gente precisa, amados? Fazer para Deus, sermos atalaias, fazermos toda atitude com visão de reino, buscar sabedoria, buscar discernimento, fazer para o Senhor, para dar verdadeiros frutos. Seja bem-vinda, dar verdadeiros frutos ao Senhor. Mateus 7,20 também diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Tem uma passagem que eu acho muito interessante que mostra isso, o testemunho e depois as próprias pessoas vendo quem é Jesus, que é a mulher samaritana. Ela dá um testemunho de Jesus, né? Quando Jesus se apresenta para ela e ela vê que ele é um profeta, que ele é o Messias, né? Ele fala da vida dela, vai chamar seu marido. Ela fala, não tenho marido. Jesus fala, disseste bem, porque você já teve 5, e que você mora com ele hoje não é seu marido. Então, ela vê, puxa, é profeta. Depois ela conclui, é o Messias. E ela vai e fala com Samaria. Ela avisa Samaria que, cara, ele é Messias, ele falou tudo da minha vida. E olha que interessante o que acontece. João 4,39 a 42. Muitos samaritanos, João 4,39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou, mas nós cremos, porque você falou, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, Salvador com S maiúsculo. Então eles entenderam que Jesus é o Messias por si próprios. As pessoas têm que entender que você é bênção pelo que você mostra, pelos seus frutos, ainda que alguém dê um testemunho ruim da sua vida. Nós não falamos aqui sobre
sobre injustiça. Alguém pode falar mal de você e você é uma bênção, mas é Deus que levanta, é Deus que coloca você onde tem que colocar, e onde Deus tem para você, não existe ninguém que te tira. O que Deus tem para a sua vida, não tem concorrente, não tem. Então, ainda que venha um mau testemunho, pela sua vida, sua postura, o seu fruto, é que você vai ser aprovado, é que você vai caminhar naquilo. E ainda que venha, no caso aqui, ainda que venha um testemunho positivo, a pessoa pode queimar um filme. Não adianta dar um testemunho positivo, a meu respeito, eu chego e queimo o filme, não sou nada do que falaram bem de mim. Não adianta, de novo, o que vai fazer, o que vai convencer as pessoas, como convenceu todo mundo aqui do Evangelho para a salvação? O fruto. Eles mesmos viram que Jesus é o Salvador com S maiúsculo. Seja um testemunho ruim, seja um testemunho bom, tanto faz. O que importa é o que você vai apresentar, e as pessoas vão ver. O Thaleson pode amar a minha vida, ele pode até dar um bom testemunho de mim, mas não vai adiantar. Na hora que eu chegar lá perante pessoas novas que não me conhecem, enquanto elas mesmas não conhecerem a minha vida, não vai adiantar. Eu posso dar um testemunho bom da Cleide, ela é uma pessoa de Deus, pode receber ela com fé que ela é uma pessoa de Deus. É bom, é uma porta de entrada, né? É legal. Mas você vai ter que chegar lá e mostrar que é de Deus, senão não vai adiantar nada. E elas vão ver que não é, ou vão ver que é. Então é pelo nosso proceder, nosso caráter. Podendo dar um exemplo, quando o Senhor chegou, o único que te conhecia mais tempo, na igreja era eu, né? E você foi recebido, todos te chamaram, e eu fiquei um tempão falando, nossa, o Luiz é um cara incrível, o Luiz é isso, o Luiz é aquilo. Mas você tinha que demonstrar também, porque senão quem ia ficar sem credibilidade era eu. Poxa, tá, você falou que o cara era bênção e... Se a gente dá o seu falo, Cleide, a Cleide é bênção, pode ir lá naquela equipe que a Cleide é bênção, e a Cleide não for, queima ela e queima eu, porque eu dei o bom testemunho. Agora, é isso que sustenta são as atitudes. Agora você fala, a Cleide é bênção, ela vai para uma equipe, vai fazer um trabalho, etc, e ela mostra que ela é uma pessoa de Deus, mostra que ela é uma pessoa bênção, aí as pessoas enxergam, e aí sim vão acreditar no meu testemunho, porque não vai ser verídico e verdadeiro enquanto não verem na sua vida o seu fruto e o seu caráter. Então isso é muito importante. Então o autotestemunho é antibíblico. Eu sou isso, eu sou aquilo outro, é antibíblico, né? Com 2 ou 3 testemunhas externas vai se fazer, toda a verdade vai ser conhecida. Testemunhas externas têm que falar de você. E vão ter, como eu estou falando aqui, te dei um testemunho do meu caso, como eu estou sendo mega perseguido, como fui no passado, pessoas que vão trazer injustiça, mas você percebe que, seja nesse meu exemplo, como na vida de qualquer um que conheço pessoas que sofreram mega injustiças e ataques, etc., já viu que não é um padrão? Já viu que se tem 100 pessoas que conhecem a sua vida, qual que é? Se a pessoa é uma bênção, tem 100 pessoas em torno dela, a maioria vai falar o óbvio, é uma bênção. Se tem 2 ou 3 que vão falar assim, abominações, não fica claro que tem 2 ou 3 pessoas, por motivo de inveja. Como que o ser humano é, hein, amados? Nós conhecemos um pouquinho do ser humano. Se você vê que 100 pessoas falam que o cara é uma bênção, e 2 falam abominações, sem pé nem cabeça, sem prova. Você viu que tudo que Jesus sofreu de mal, a Bíblia diz que não tinham prova e não conseguiam sustentar suas acusações. Então você vê 2, 3 pessoas sem prova, como é o meu caso, que eu sofri, como é o caso de várias pessoas. O que acontece? Você vê, com certeza ela está tendo características do bom e velho ser humano. O bom e velho ser humano, ele toma atitudes erradas por motivações erradas, vaidade, inveja. A inveja é tremenda, né? Das maiores motivadoras de mentiras, de falsidades. Soberba, querer destruir a pessoa, ódio, enfim, várias outras motivações. Posso falar a verdade pra você? Fala comigo. Eu não confio muito nas pessoas, não. É complicado. Eu sou uma pessoa que não confio em ninguém. É complicado. Você acredita? Sério mesmo, infelizmente eu tô assim. Então, assim, por mais que eu escute de bem ou por mais que eu escute mal, eu observo. Sim. Eu não vou sair replicando aquilo que eu ouvi, mas eu observo. Tá, eu acho que você precisa de equilíbrio nessa área. Confiar cegamente foi o meu mal. Eu, pessoalmente, eu confiava demais nas pessoas. Você confia de menos. Eu tenho buscado um equilíbrio. Hoje, eu tenho sido um melhor mineiro que é desconfiado.
O mineiro é desconfiado. Então eu tenho sido um melhor mineiro, tenho sido mais desconfiado, no sentido de não sair entregando e não acreditar de graça, sempre pôr um pé atrás, dou a chance, vamos caminhar, mas não abrindo o seu ouvido, entendeu? Loucamente. Então eu tenho tentado encontrar um equilíbrio. A resposta sempre está no equilíbrio, sempre é equilíbrio. Nunca a gente deve ser extremista de um lado ou de outro. Você não confiar em ninguém é um perigo, porque o que Deus usa? Conexões divinas na nossa vida. Ele usa conexões divinas, Ele usa pessoas para nos edificar, para nos consolar, nos fortalecer. Ele vai usar pessoas para você se conectar e viver o seu grande ministério. Eu tenho falado muito aqui de você alcançar o chamado que Deus tem na sua vida, não tem? Mas eu quero te dizer que Ele está associado com um monte de outras pessoas. Não é sozinho, não é o Thales, não é o Felipe, a Cleide, não é abraçar. Você vai encontrando as pessoas que você vai abraçar e vai encontrando e vai formando, porque nós somos corpo, Ele é o cabeça, nós somos o corpo, um é a mão, o outro é o olho, o outro é o nariz. Então o cristianismo é isso. Se a gente não conseguir as juntas bem ajustadas, bem ajuntadas, né, como todos bem conectados, ligados e ajustados, como diz o apóstolo Paulo, se a gente não conseguir viver esse amor, essa comunhão, essa unidade, a gente não consegue, sabe? Então você precisa abrir o seu coração um pouco mais e encontrar um equilíbrio nessa área. Não é ser boba, igual eu fui bobo em algumas fases da minha vida e etc, e busco conserto nisso até hoje. Não é você ser bobo, é você ter discernimento, é você procurar equilíbrio, porque Deus vai levar pessoas na sua vida para ser bênção, pessoas para você se abrir, pessoas para caminhar junto. Não, eu sei que é duro, eu sei que a gente bate cabeça, a gente sofre, mas esteja aberta, sabe? Esteja aberta, ora para Deus, para te dar um equilíbrio, te dar uma direção de pessoas que realmente são e te mostrar as que não são. Deus mostra, cara, Deus mostra. Deus, quando você começa a orar assim, Deus começa a te mostrar quem que é e quem que não é. Tá mostrando o quê? Eu acho que Deus está mostrando mais as que não são do que as que são. Sim, às vezes é porque tem muita que não é, mas vai ter as que são, você está me entendendo? Vai ter. Então, deixa Deus mostrar, tem equilíbrio, porque senão você não vai alcançar aquilo que Deus tem na sua vida. Eu vou te dar o exemplo de alguém muito interessante para a gente, pastor Márcio Valadão. O pastor Márcio, ele estava lá num dia dele, um dia duro, porque ele viu uma pessoa que ele confiava fazer besteira e tal, e ele estava lá, puxa, ele não era crente, eu não acredito, ele não era, e tal, e aí uma pessoa que caminha mais perto dele, virou e falou, esse é seu problema, pastor Márcio, você confia demais nas pessoas, é amor demais nesse coração, esse é seu problema. Aí o pastor Drummond chegou com toda a sabedoria e falou, não é o problema, essa é a cura dele, a cura, porque tomar traulitada, pessoas nos ferindo, esfaqueando pelas costas, amados, eu já fui esfaqueado pelas costas, por assim dizer, pelas pessoas que eu cuidei demais, que eu amei, que eu dediquei, hoje nem são cristãos, assalto à mão armada, foram as pessoas que eu mais fui lá, depois vai a gente tirar da cadeia, entendeu? Mas a gente amou com todas as forças e a pessoa arrebentou depois comigo, sabe? Eu tenho vários testemunhos desse, se eu deixar meu coração, ele vai, fechar. Então não, eu vou continuar amando, servindo, não vou diminuir minha liderança, as pessoas que eu quero tratar, as pessoas que eu posso caminhar. Se a pessoa é ruim, chata, difícil, eu estou aberto para tratar e amar elas, não vou mandar para outro. Não quero diminuir minha liderança, não diminua a sua também. Esteja aberta, ainda que você já foi mega machucado ou machucada. Eu já fui, com força, mas eu não deixo meu coração fechar. Eu estou aberto para falar assim, agora eu encontro um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, agora chegou a hora, agora eu vou me surpreender. Eu estou aberto, eu cheguei assim nessa igreja, agora eu vou me surpreender, estou aqui para tomar um susto. Esteja aberto para se surpreender pelas pessoas verdadeiramente de Deus que vão aparecer na sua vida, e esteja esperto com o equilíbrio, porque existe o joio, existe o trigo, existe o lobo, existe a ovelha. Então, equilíbrio, amém? Se coloque de pé. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por essa aula. Nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, te exaltamos.
colocamos nossas vidas diante de Ti, nossas vidas no Teu altar, clamamos, Pai, para que o Senhor continue trabalhando em nossos corações, em tudo que o Senhor, Espírito Santo, quer falar, quer trabalhar, quer transformar. Fale em nossas vidas, fale em nossos corações, nos dê crescimento espiritual e amor e comunhão contigo, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, amém, amém e amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.